Olá, graça e paz. Eu vou estar compartilhando mais essa semana a palavra de Deus ao seu coração. E desde já, eu quero te dizer que se você chegou nesse vídeo hoje, assista ele até o final, porque eu tenho certeza que não foi em vão. E Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma resposta para a sua vida. E hoje o nosso tema é ostras feridas. Bom, eu gosto sempre de usar como exemplo nas minhas pregações a criação, né? Porque a palavra de Deus já diz que a criação revela o seu Criador. Então, nada melhor do que a gente usar aquilo que Deus criou para ministrar em corações, para a gente usar como exemplo para as nossas vidas e trazer isso como uma lição para nós, né? Talvez você já conheça, né, a história da ostra, da pérola, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você ainda não conheça, mas hoje eu quero compartilhar isso com você, talvez trazendo ao seu conhecimento essa história, ou até te lembrando sobre essa história que Deus falou muito ao meu coração durante muitos momentos da minha vida, e dessa vez Ele trouxe à minha memória novamente o que Ele já tinha me falado há muitos anos atrás, e eu quero compartilhar isso com você. Talvez você não saiba, mas antes da pérola ser pérola, ela é uma ostra ferida. A ostra, se ela chega no fundo do mar e ela precisa passar por um processo. Qual processo que é esse? É um processo muito doloroso, aonde ela chega no fundo do mar, ela é colocada dentro de uma concha. E quando ela é ferida, ou seja, quando um corpo estranho, alguma coisa estranha entra dentro dela, dentro da ostra, seja uma areinha, alguma sujeirinha, isso cria nela dores. Ela sente dores e para aliviar essa dor, ela cria em si camadas. E ela vai criando camadas e mais camadas por causa da dor. E isso faz o quê? Isso acaba gerando uma pérola. Então, o que eu quero trazer para o seu coração hoje, nessa palavra, é que a sua dor, o seu sofrimento pode gerar algo muito precioso para você. Algo que Deus me ensinou, que Deus me ensina, continua me ensinando até hoje, é que eu não devo desprezar nenhum sofrimento meu. E o que Deus fala para você hoje, filho, filha, não despreze esse sofrimento que eu estou permitindo na sua vida. Deus ministra ao nosso coração essa palavra hoje, que através do nosso sofrimento, através da nossa dor, assim como a ostra. A ostra, ela é simplesmente uma ostra, mas no momento em que ela sofre, que ela sente dor, que ela precisa ali criar camadas, tomar uma atitude de falar, não, eu vou me proteger, eu vou me guardar, ela acaba gerando ali algo muito precioso, que é uma pérola. Nós sabemos que uma pérola verdadeira vale muito. Então Deus está falando hoje para mim e para você, o teu sofrimento vai gerar pérolas. Isso que você tem passado, isso que você tem enfrentado vai gerar algo precioso na sua vida. E através disso, Deus me levou, né, à história de Jó, que também eu tenho certeza que você conhece essa história. E eu quero só ler um pedacinho, alguns versículos que relata o nível de sofrimento que Jó enfrentou, que Jó passou durante a vida dele, durante o processo doloroso que Deus permitiu que ele passasse. Lá em Jó, no capítulo 2, eu vou estar lendo o versículo 11 ao 13, que diz assim: Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o tenamita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites.
e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Bom, os amigos de Jó não o reconheceram. Agora imagina você chegar a um ponto da sua vida em que pessoas que eram próximas de você não te reconhecer por causa da sua dor, por causa do sofrimento que Deus permitiu você passar. Isso é muito doloroso. Agora eu imagino que o seu sofrimento e o meu sofrimento não chega nem perto disso. Porque apesar de eu e você estar sofrendo, nós vivemos as nossas lutas diárias, sim. Mas eu tenho certeza que as pessoas que já conviveram antes com você te reconhecem quando te veem na rua. Agora, imagina chegar ao ponto das pessoas não te reconhecerem, de você chegar no fundo do poço, a ponto dos seus próprios amigos, assim como foi na vida de Jó, não te reconhecer. E eles ficaram tão perplexos com tudo que estava acontecendo na vida de Jó que eles não conseguiram falar nada. Às vezes Deus vai permitir sofrimento na nossa vida que a gente vai ter a necessidade de ouvir uma palavra, de você olhar para as pessoas que você ama, que estavam ali perto de você, que era próxima de você, alguma palavra de consolo, alguma palavra que possa confortar o seu coração, e você não vai ouvir nada, porque às vezes o sofrimento que Deus permite você passar, ninguém vai compreender. Ninguém vai entender, mas eu quero dizer para você que não é em vão. Não despreze esse sofrimento. Não pense que por você estar passando por isso, Deus não te ama. Porque o que a gente tende a pensar quando nós passamos por aflições, por sofrimento? Poxa, será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa? Pelo contrário. Assim como na vida de Jó. Jó passou por essa situação. Por quê? Porque Deus estava lá no céu e o diabo veio. E Deus olhou para o diabo e falou: e aí, você está vendo lá o meu servo? Você está vendo o meu servo Jó, como ele é íntegro, como ele é justo, como ele é fiel? Deus estava ali exaltando a vida de Jó. Deus amava tanto a Jó que por causa desse amor por ele permitiu esse sofrimento. O inimigo viu ali uma chance de falar assim: não, peraí, eu acho que ele não é tudo isso, não. Acho que Jó não é tudo isso, não. Só que Deus permitiu o sofrimento para provar que Jó era íntegro e Jó era fiel. Mas Deus permite o sofrimento para gerar em nós algo muito precioso. E na vida de Jó não foi diferente. Eu quero ler com você lá em Jó, no capítulo 42, que fala assim: depois de todo o sofrimento que ele passou, quando estava quase finalizando o processo dele, ele olha e fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas o sofrimento, a dor, fez com que Jó conhecesse Deus verdadeiramente. Jó passou a entender quem Deus era. Talvez esse sofrimento que Deus está permitindo na minha vida e na sua vida é para que a gente possa conhecer Ele. É para que a gente possa entender quem Ele é e que Ele está acima de todas as coisas. Porque Deus jamais vai deixar com que a gente coloque coisas e pessoas no lugar que é para ser dele. Então, o que ele vai fazer muitas das vezes conosco? Ele vai permitir que a gente sofra, ele vai nos permitir o sofrimento para o quê? Para mostrar pra gente que ele é o único na nossa vida, que ele é o único que nos ama verdadeiramente, que ele é o único que nos conhece verdadeiramente, e ele vai fazer o quê? Com que os nossos olhos se abram e que a gente venha conhecer verdadeiramente quem ele é. Jó passou por um grande sofrimento e recebeu essa preciosidade e não parou por aí. Porque Deus é um Deus que faz tudo completo. Muitas das vezes, durante o nosso sofrimento, nós perdemos coisas. Nós perdemos pessoas, nós perdemos coisas que amamos. Nós perdemos muitas coisas durante o processo. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele perdeu absolutamente tudo. Só que o que Deus faz? Lá no versículo 10 do capítulo 42 fala assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este
orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Ou seja, Deus ele vai permitir o sofrimento, vai fazer você conhecer a Ele através desse sofrimento que já é algo muito precioso. Mas o que ele vai fazer no final de tudo? Ele vai devolver tudo em dobro do que você perdeu. Então hoje, para de se lamentar pelo que você perdeu. Para de se lamentar pelo que ficou para trás. Sabe, Deus tem falado tanto comigo e eu falo, Deus, será que realmente é isso? Porque Deus tem falado tanto que tem coisas novas, que tem coisas grandes, mas eu acredito que não é em vão, porque Deus quer que nós venhamos entender que Ele vai devolver tudo, que a gente não precisa se preocupar. É muito triste você perder um bem material, é muito triste você perder uma pessoa que você ama, mas Deus já está com o seu futuro pronto e preparado. Deus ele já preparou tudo para você, Deus ele já preparou tudo para mim. Basta a gente o quê? Entender e confiar que se Ele está permitindo o sofrimento na nossa vida é para nos ensinar algo. Talvez tenha algo na minha vida e na tua vida que ainda precisa ser tratado. Talvez Ele quer te ensinar alguma coisa no meio dessa dor que você está vivendo. E não pense de maneira nenhuma que Ele te abandonou, que Ele te esqueceu, que Ele não te vê nesse processo. Pelo contrário, Ele vê as suas lágrimas, Ele vê a sua dor, Ele te entende como ninguém nesse mundo vai te entender um dia. Ele sabe exatamente aonde está doendo aí no seu coração. Ele sabe exatamente aonde a ferida está. Só que Ele está falando, filha, usa essa ferida, sabe? Deixa essa ferida gerar em você algo precioso. Usa hoje esse exemplo da ostra. A ostra, ela pode muito bem ali, se você for ver, a gente acha conchas, né, no mar fechadas e você abre e não tem nada ali dentro. Talvez foi porque uma ostra não suportou o processo, né? Talvez dói tanto que ela prefere sair daquele lugar, tirar aquilo que está machucando e seguir. Entendeu? Mas não, as que suportam o processo, aquela dor, e vai ali se protegendo, criando camadas. Sabe o que essa camada quer dizer para mim, para você no mundo espiritual? Você precisa se guardar em Deus. Você precisa proteger o seu coração em Deus. Todas as vezes que essa dor vir no seu coração, você achar que não vai suportar mais, clama a Deus. Guarda o seu coração, a sua mente em Deus, para que Ele possa tirar desse sofrimento seu coisas grandiosas e preciosas. Suporta esse processo de dor, porque é através desse processo de sofrimento que você tem enfrentado que Deus vai gerar coisas preciosas na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer com você. Eu quero terminar nessa palavra compartilhando com você lá em Isaías 54:8 e dizer para você que esse seu momento de dor e de sofrimento não define a sua história inteira. Não define o seu futuro. O que você está passando agora não é a definição do que você vai viver lá na frente. Esse sofrimento, essa dor, a dor, o sofrimento que Jó enfrentou. Quem diria que um homem estava no fundo do poço, coçando a própria pele com cacos de telha, sentindo uma dor enorme, perdendo tudo que ele tinha, bens materiais, os filhos, os empregados, as casas, tudo, ele tinha perdido tudo. Quem imaginou que o final da história de Jó seria ele falando assim, ei, agora eu conheço a Deus, agora eu sei quem é Deus de pertinho, e Deus restituindo tudo que ele havia perdido, Deus dando em dobro, melhor. Além de restituir, ele deu em dobro o que Jó tinha perdido. Então é isso que eu falo para você. Esse seu momento não define o seu futuro. E lá em Isaías 54, no capítulo 8, vai nos dizer assim: no ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o seu Redentor. Deus, talvez Ele tenha permitido esse sofrimento na sua vida
e feito você se sentir assim, dessa forma, como se ele não estivesse te olhando. Mas ele está dizendo para você, eu vou me compadecer de você. Eu vou te socorrer, eu vou te salvar desse sofrimento, eu vou te dar um futuro lindo, um futuro de paz, aonde você não vai mais se lembrar desse sofrimento, e ainda que você se lembre, o que Deus devolver para você, o que Deus restituir para você, vai ser cura para sua alma, onde você vai lembrar do seu passado, talvez, do seu sofrimento, e não vai sentir mais dor nenhuma. Nós precisamos entender uma coisa. A pérola nada mais é do que uma ferida que foi cicatrizada. E é isso que Deus vai fazer com você, porque a palavra dele também diz que ele permite a ferida em nós. Ele nos fere, ele permite com que venhamos ser feridas. Mas ele também tem a cura, ele também tem um remédio para curar. Então saiba de uma coisa, ele vai te dar coisas tão preciosas. Ele vai gerar tantas pérolas através desse seu sofrimento, que você vai ter cicatrizes em você, você não vai sentir mais. O que é uma cicatriz? É quando você se machuca e fica aquela marca em você. Só que você não sente mais aquela dor. Você pode tocar ali. Eu tenho uma cicatriz na minha cabeça de um ponto que eu levei do acidente que eu tive. Mas quando eu toco nela, eu não sinto absolutamente mais nada. Ela está ali. Eu sei que ela está ali. Eu sei que aconteceu. Eu sei que teve uma ferida aberta ali. Eu sei exatamente. Só que hoje eu toco nela e eu não sinto absolutamente nada. Ela foi completamente sarada. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai gerar em você coisas tão preciosas, tão boas, que você não vai se lembrar mais dessa dor. Você não vai se lembrar mais disso, desse sofrimento que Deus permitiu que fosse causado na sua vida. Essa cicatriz vai só te lembrar de que Deus não te abandonou. Deus não te deixou em nenhum momento e Ele nunca vai te deixar. Guarda isso no seu coração e não despreze o seu sofrimento. Não despreze essa dor que você tem enfrentado. Na verdade, pelo contrário, se lance nela. Sinta ela, viva ela e saiba que se você se guardar em Deus, se proteger em Deus, você vai criar camadas e camadas em você e vai gerar coisas muito preciosas para o reino de Deus, para a sua vida e para toda a sua família. E que essa palavra possa achar um lugar seguro no seu coração. Eu espero ter sido resposta de Deus para você hoje. Eu espero que Deus tenha ministrado algo no seu coração, que você venha se lembrar todas as vezes que você estiver chorando, todas as vezes que você estiver sofrendo por essa situação que você está enfrentando, você se lembrar, peraí, Deus quer gerar coisas boas através desse sofrimento. E saiba que você vai testemunhar tudo que Deus fez e ainda vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.